obrigado pela presença de vocês. É um prazer estar agora também com presença física, não só em entrevistas virtuais no IUC, e naturalmente aí acompanhado, pelo menos vez por outra, um importante trabalho que o Instituto Humanitas Unicinos realiza de conscientização de várias temáticas, entre elas também teológicas e da vida eclesial. Bem, de fato, os 500 anos da Reforma têm produzido justamente nesse ano uma vasta comemoração mundo afora. Gostaria de dizer logo de saída assim, que a Federação Luterana Mundial, ao estabelecer assim, os critérios para essa comemoração, numa comissão especial, a qual eu integrei e fizemos recomendações ao Conselho da Federação Luterana Mundial, decidiu explicitamente usar a palavra comemoração, não celebração, e muito menos jubileu. Essas palavras, jubileu e celebração, têm sido usadas em muitos lugares, né? Mas elas nos soaram um pouquinho ufanistas demais. Nós comemoramos, quer dizer, nós evocamos a memória, em gratidão em muitos sentidos, obviamente, mas também no sentido de autocrítica por aspectos que não são tão recomendáveis ou são até mesmo condenáveis que tenham havido na vida de Lutero ou posteriormente também na tradição das igrejas luteranas. Acho que o ecumenismo se caracteriza fundamentalmente pelo reconhecimento da riqueza, da beleza, de outras expressões confessionais dentro da cristandade e, ao mesmo tempo, do reconhecimento também de que, pelo fato de que estamos divididos, historicamente isso aconteceu por tantas e tantas razões, que ninguém está isento de culpa e responsabilidade nisso, e, portanto, faz parte também de que cada qual tenha também o seu momento de autocrítica. Não, eu estava apertando no lugar errado. Então, brevemente assim, mostrar a assinatura de Lutero, né, numa letra gótica. O nome dele originalmente era Luther, com D, que no alemão, então, significa assim como um andarilho, quase um vagabundo. E ele, quando descobriu na fonte grega a palavra para liberdade, eleutherios, que estão na parte central, quase que coincidia com o seu nome, ele alterou aquele Luther para um TH, o D para um TH, e o Martinus, naturalmente, é a grafia latina, então, para o nome dele. Agora voltou atrás. Disseram que essa seria... Eu lhe passo, professor, não se preocupe. Então era da outra, eu estava do lado de atrás. Agora vai dar, tá bom. Rapidamente, alguma imagem dele. Aqui vocês veem imagens dele como monge, né? Lutero entrou no monastério, num determinado momento de crise da sua vida, abandonou o curso de Direito, meio ano antes de completá-lo, para a grande decepção de seu pai, que apostava muito numa ascensão social através da carreira jurídica, mas ele entrou, então, no convento. Aqui vocês têm, então, retratos da época dele, convento. No lado esquerdo, então, vocês têm o cavaleiro Jorge, de alemão Junker de York, que ele esteve disfarçado, oculto no castelo de Wartburg, quase um ano, depois de ter sido condenado pela Dieta de Worms, imperador Carlos V, em 1521. E no lado direito, então, retratos de Lucas Cranach, o velho, grande pintor da Reforma, renascentista, já Lutero maduro. Bem, Lutero quem foi? Foi um reformador eclesiástico ou foi um destruidor da igreja? Foi um campeão da liberdade ou ele foi um lacaio dos príncipes? Ele foi um revolucionário social?
Ou ele foi um traidor dos camponeses? Ele foi um profeta de Deus? Ou ele foi um demônio em pessoa? Todas essas caracterizações positivas e negativas têm sido utilizadas em relação a Lutero. E todas, sei lá, tem alguma base em algum episódio, em algum momento da vida. Talvez o demônio em pessoa é o menos sustentável. Mas, de qualquer modo, Lutero nunca teve uma teologia sistemática. Ele reagiu aos episódios que ocorriam ao longo de sua vida, conforme a sua consciência, o seu discernimento, muitas vezes de forma até rápida, talvez olhássemos em retrospectiva até precipitada, mas um dos característicos é que ele, no fundamental, apresenta uma coerência muito grande e que ele não se omitiu. Quer dizer, correu o risco, inclusive, então, de posicionamentos que foram controvertidos na época e continuam controvertidos na pesquisa hoje, mas é alguém que não se omitiu diante de nenhum desafio que se lhe apresentasse. Bom, ou seja, ele é uma figura controvertida na história. Então, também neste ano, né, dos 500 anos da Reforma, naturalmente há muitas comemorações, realçando o que tem de positivo em Lutero, mas também aqui e ali se encontram avaliações bastante críticas de seu legado. Bom, então isso significa que ao comemorarmos os 500 anos da Reforma, nós não celebramos a pessoa de Lutero. É uma pessoa pecadora, como todos nós reunidos, e tem suas debilidades, as suas falhas, e não é ele que é importante. Há lados obscuros, contraditórios e condenáveis em Lutero. E vamos praticamente só enumerá-los para não ocultá-los. Né? Lutero e os anabatistas. Os anabatistas foi a ala, às vezes chamada à esquerda da Reforma, a ala radical da Reforma, alguns líderes e aí seus seguidores que, a princípio, estavam junto a Lutero e, posteriormente, radicalizaram posições de Lutero e acabou havendo, então, também um dissenso, mas surgiram igrejas, então, influenciadas originalmente pela Reforma, igrejas chamadas, nesse caso ali, anabatistas, ou seja, igrejas que optaram, movimento que optou por um rebatismo, pelo que não reconheceu o batismo de infantes, ao qual Lutero se opôs. Como na época, de um modo generalizado, se pensava que dentro de um determinado território, todas as pessoas deveriam ser da mesma confissão, o que acabou levando depois da cisão a um acirramento de relações entre protestantes e católicos, e lá, em 1618 a 1648, inclusive uma guerra religiosa entre católicos e protestantes. Na base estava a consciência de ambos os lados de que, num determinado território, todas as pessoas deveriam pertencer à mesma confissão religiosa. E Lutero compartilhava isso com a Igreja Católica da época também. E quando surgiu, então, o movimento anabatista, e aí causou perturbação em muitos lugares, assim por diante, Lutero, exortado por alguns de seus companheiros, mas exortou ele próprio as autoridades a que reprimissem o movimento anabatista pela força do Estado, né? E, inclusive, em alguns casos, então, morte de alguns líderes anabatistas. Uma das igrejas herdeiras desse movimento anabatista são as igrejas menonitas. Na época, Simon Menos era o líder, então, desse grupo, e que foi, então, reprimido, perseguido ou desterrado para outro território. E, então, era uma história de séculos de memória desse conflito. Encurtando tudo, depois de muito diálogo recente nas últimas décadas entre luteranos e menonitas, a Assembleia da Federação Luterana Mundial de 2010 em Stuttgart, na Alemanha,
teve uma celebração comovente, emotiva, de reconciliação entre a família luterana e menonita, em que estava programado em dois ambientes, num ambiente de deliberação e depois no ambiente de culto. No ambiente de deliberação, a Assembleia adotaria, por votação, uma resolução de pedido de perdão aos irmãos e às irmãs menonitas. E os menonitas, então, iam responder a essa deliberação. Quando foi no momento de votar, que normalmente era feito com cartões de diferentes cores, aprovando e desaprovando, o presidente, o bispo Mark Hansen dos Estados Unidos, da Igreja Evangélica Luterana da América, no momento teve a inspiração disso: se nós não podemos votar por cartões, quem se sentir livre que se coloque de joelhos e nós vamos fazer uma oração. E, naturalmente, muita gente, lágrimas nos olhos. Assim, eu tive pessoalmente presente na época como pastor-presidente da ISLB, né? Mais de 1000 pessoas ali se ajoelhando, em vez de levantar cartões, juntando as mãos, né? E uma oração de pedido de perdão. E os menonitas, em resposta, depois declararam que, com muita alegria, concediam esse perdão, porque eles estavam perfeitamente conscientes de que também eles e elas, todas as pessoas, independentemente são pecadores e carecem da graça de Deus, e que, portanto, se alegravam muito em poder agora viver de uma forma reconciliada com os luteranos. E aí houve a peregrinação para o ambiente de culto, e que se fez a celebração da reconciliação. Trago isso assim como um exemplo do que a caminhada ecumênica pode proporcionar, no sentido de não esconder o passado difícil, né, as feridas que tenhamos causado, os crimes que tenhamos cometido, né, mas que podem encontrar também caminhos de reaproximação, de reconciliação e caminhada conjunta. Bom, mais brevemente, senão o tempo vai estourar meio rápido. Lutero e os camponeses. É bastante sabido, né, que, ou pelo menos o fato é sabido, de que Lutero, em um determinado momento, se opôs então, aos camponeses. Talvez não é tanto sabida que, a princípio, Lutero se colocou a favor das demandas dos camponeses. E ele foi evocado como mediador pelos próprios camponeses, que se sentiam até inspirados, em boa medida, pela reforma. E Lutero se posicionou a favor das demandas, pelo menos da maioria das demandas dos camponeses, e exortou os príncipes assim, a atenderem essas demandas. Bom, como ele tinha sido evocado como possível mediador pelos próprios camponeses, aconteceu no meio tempo, antes de que seu escrito saísse, né, viesse à luz e impresso, o conflito armado violento entre camponeses e nobres, isso já tinha eclodido. Lutero sentiu duas coisas, numa certa decepção, mas tinham me convocado para ser mediador, e agora já tem irrupção da violência, e ao mesmo tempo temeroso, então, do caos que se instalasse, e evocou aos príncipes que reprimissem com toda a força, toda a violência, a revolta dos camponeses. Mais uma vez, o transcurso dos fatos foi trágico, porque quando este escrito saiu, em verdade, os camponeses já tinham sido dizimados pelas tropas organizadas dos camponeses, né? E então saiu como uma legitimação teológica posterior ao evento, ao massacre ocorrido. Mas é um capítulo doloroso, difícil para a tradição luterana. Lutero e os judeus. Semelhantemente, Lutero, em 1523, escreveu um ensaio muito positivo em relação aos judeus, com o título de que Jesus nasceu judeu. E que ele defendeu os judeus e de que eram legítimas suas posições, ainda mais considerado o descalabro em que se encontrava a cristandade, e que deveriam ser perfeitamente acolhidos e assim por diante. Contudo, ele nutria, de certo modo, alguma expectativa de que, quem sabe, os judeus também pudessem, então, aderir ao Evangelho conforme redescobertos por ele,
E não tendo isso ocorrido, assim, mais para o fim da vida dele, né, depois dos anos 1540, escreveu vários artigos, o maior deles acerca dos judeus e suas mentiras, em que ele assumiu também todos os preconceitos existentes na época em relação aos judeus, e também ali exorta, então, as autoridades a uma série de medidas discriminatórias, inclusive confisco de seus livros sacros, deportação e assim por diante. Hitler, mais tarde, usou isso como uma legitimação para a sua política de extermínio dos judeus. Em nenhum lugar Lutero advogou por a eliminação física de qualquer judeu, mas havia um bom número de recomendações de cunho nitidamente discriminatório, que não dá para reproduzir positivamente, defender de forma alguma. E há diálogos aqui e ali também entre teólogos luteranos e judeus, né, em que, obviamente, também aí, quem tem o nome de luterano, aliás, algo que Lutero nunca quis, né, Lutero pediu que ninguém se chamasse de luterano, né, a frase dele até contundente era quem sou eu, pobre e fedorento saco de vermes, para que alguém se designe por meu indigno nome, porque eu não fui crucificado por ninguém, que todos se chamem simplesmente de cristãos. Essa é a frase de Lutero. Bom, contingências históricas, né? Temos igreja luterana, mas a rigor evangélica luterana. A ênfase está no evangelho, não no luterano. Né? Mas se designa luterano, porque evangélico, entre mentes, também ficou um guarda-chuva bastante amplo, né? Então, contingências históricas são os luteranos, mas também estão em relação aos judeus a necessidade de uma penitência de parte dos luteranos. Lutero e Maomé, na época as tropas turcas otomanas tinham invadido ocupando boa parte da Europa e estavam avançando, chegando até as portas de Viena, a atual capital da Áustria. Então era uma ameaça real. Aí Lutero escreveu alguns escritos sobre a guerra, e que tem alguns aspectos extremamente positivos. Por exemplo, ele rejeitou qualquer conceito de guerra santa. Né? Mesmo sendo, então, sabendo, olha, são muçulmanos então o resto, a Europa, então, era cristã, né? Não, guerra santa não, de jeito nenhum. Mas uma defesa do seu território, defesa das famílias, assim por então, no sentido civil, sim, ele exortava a que houvesse uma defesa diante do avanço das tropas turcas. Mas nesse contexto ele faz algumas considerações sobre o Alcorão e Maomé também, são poucas considerações, mas em que algumas ele até diz, olha, lá no Alcorão até é exaltada a Virgem Maria, são exaltados os patriarcas, são exaltados o próprio Jesus, assim por diante. Mas aí ele chega exatamente ao ponto, mas não há o reconhecimento da messiandade de Jesus. Aí ele passa também alguns conceitos críticos, né, em relação ao Maomé, que também advogava por demais o uso da espada, e que, em verdade, era um destruidor de Cristo. Né? Então, são frases também que, num tempo como o atual, em que há uma exacerbação em muitos lugares da relação entre muçulmanos e cristãos, e dentro de um espírito ecumênico e de diálogo interreligioso, de procura do reconhecimento da diversidade, assim por diante, é muito necessário também aí fazer uma autocrítica. Bom, então, não celebramos a pessoa de Lutero, mas a causa evangélica e reformadora que ele suscitou e defendeu ao longo de toda a sua vida. Aí há uma coerência desde o momento em que ele chegou, então a percepção central da reforma, uma coerência ao longo da vida, e é isso que, de fato, causou, então, um impacto na época, e que também faz perdurar ao longo dos séculos e se estende em toda parte do mundo. Bem, Lutero viveu um tempo de transição de época,
na cultura, na igreja, na sociedade e na política. Uma transição muito clara em todas as áreas, eu poderia examinar, não temos assim esse tempo para olhar com mais profundidade, mas em todas elas havia uma transição em curso. A Idade Média estava chegando ao fim, a Idade Moderna estava iniciando. Então, se a gente quer... Bom, vamos seguir assim, então. Quer dizer, naturalmente, isso é uma transição, não tem um dia fixo, agora terminou a Idade Média e outra começou a Idade Moderna, pode-se estabelecer talvez uma data para isso, mas será sempre artificial, é um processo que estava ocorrendo precisamente no tempo de Lutero. E Lutero tem, então, a marca de ambos. Por exemplo, posso dizer umas relações assim que provém de uma determinada espiritualidade medieval, né? Ele tinha muitas percepções ou até visões, às vezes, de demônios, né? Que o estariam acossando, né? O tentando, assim por diante. Né? Então, não era uma caracterização própria do Renascimento, mas muito antes do período anterior. Mas em outros aspectos ele, obviamente, né, temos muitos, ele estava, digamos, no sentido progressista para frente. Por exemplo, né, no credo apostólico, né, que é um patrimônio comum das igrejas. Então, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. No catecismo menor, Lutero escreveu um catecismo menor, mais breve, e outro mais extenso, o catecismo maior. Ele, então, pergunta, o que significa? Os catecismos têm os mandamentos, então o Pai Nosso, então o credo apostólico, então depois os sacramentos, conforme a tradição reformada. Então, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O que significa isso? Creio que Deus criou a mim e a todas as criaturas. E aí segue, ainda dizendo que também proporciona tudo o que é necessário para a vida. Quer dizer, isso é um característico próprio já da Idade Moderna, que vai colocando o sujeito, a pessoa, num lugar de destaque, enquanto que o credo apostólico é nitidamente objetivo, né? Lista os dados básicos da confissão trinitária comum da cristandade. Mas na interpretação há uma apropriação para a sua própria vida, a sua própria existência e estendendo a todas as demais criaturas. É um dado nitidamente progressista que aponta para valores humanistas, renascentistas e assim por diante. E ele dá, então, uma contribuição decisiva para a emergência do novo, em vários sentidos. Vamos ver isso um pouco mais. Então, não glorificar a Lutero, mas podemos ser gratos a ele por ter concentrado tudo no testemunho do Evangelho, a gratuidade da salvação, a liberdade evangélica e o amor ao próximo. É uma forma de um pouco resumir, bastante reducionista, mas, digamos, realmente a gratuidade da salvação está lá no âmago da transformação, então, que ele abogou, reforma, liberdade evangélica, um conceito central. Em 1520 escreveu o artigo, um ensaio, tanto numa versão latina quanto alemã, e tem um pouco de diferença entre um e outro, acerca da liberdade cristã. Um escrito que Leonardo Boff, num artigo sobre Lutero, caracteriza como um dos escritos mais belos de toda a história da cristandade. Então, o conceito central do que consiste em liberdade evangélica, basicamente, que somos livres porque Deus nos agracia, mas a gente é livre para servir ao próximo. Então, esse é o conceito de liberdade. Então, o terceiro ponto ali, o amor ao próximo, o serviço ao próximo. Tá? Bom, visualmente aqui, para ver a cidade de Wittenberg, onde então ocorreu a reforma, e Lutero atuou até o fim da vida. No centro, à esquerda, temos a prefeitura da cidade de Wittenberg. No fundo, à direita, vocês veem a igreja da cidade, que era dedicada a Santa Maria. E ali na frente um casario, na época era de moradia,
Não sei se temos em todo caso, assim, ali à direita, vocês podem ter um pequeno corredorzinho entre os prédios que pode para chegar até na igreja da cidade. Ali Lutero pregou diariamente por vários anos. Aqui, já a foto não é tão clara assim, com a iluminação, então não fica tão nítido assim, mas a torre da igreja do castelo, onde Lutero afixou as 95 teses. Então nós temos aqui uma rua, a cidade de Wittenberg não é grande, nem hoje, na época era ainda muito menor, mas tinha uma universidade muito importante na época, e então lá no fundo da igreja do castelo, e uma porta lateral, veio talvez uma manchinha branca ali assim embaixo, ali era a porta em que ele, então, muito provavelmente afixou as teses. Hoje elas estão em forma de inscrição em placa, em porta de bronze, na época naturalmente era porta de madeira, então agora de bronze, então as 95 teses para apreciação de todos os visitantes. Eu disse muito provavelmente, há uma certa discussão acadêmica em torno disso, né, se isso não é uma lenda, porque ele escreveu as 95 teses junto com uma carta ao seu superior arcebispo de Mogúncia, de Mainz, enviando essas teses a ele. Então, particularmente teólogos católicos simpáticos a Lutero até têm defendido essa posição. Não, ele, em verdade, mandou a carta para o seu superior eclesiástico, tentando tornar, então, com isso, Lutero também um pouco menos controvertido, como não era um monge tão rebelde assim, né? Mas escreveu, então. Contudo, a maior parte dos pesquisadores continua afirmando que ele fez ambas as coisas. Ele também afixou as teses no dia 31 de outubro. Por que no dia 31 de outubro de 1517? Porque o dia 1º de novembro era o dia de Todos os Santos. E era um dia de grande peregrinação a Wittenberg. Porque o príncipe eleitor, que protegeu Lutero até o fim da sua vida, e depois o seu sucessor também no território. Lutero, tendo sido condenado em 1521 pela Dieta de Worms, não podia sair do seu território, ficou proscrito do império para o resto da vida, poderia ser preso, executado, morto. Então, só sob a proteção do príncipe eleitor ali, do seu sucessor, ele pôde ficar naquele território, né? Mas não podia sair. A Alemanha, na época, não era um patriarcado, era um conjunto de 350 unidades, algumas bem pequenas, algumas cidades, e que eram, em grande parte, autônomas, mas sob o império. Então, esse príncipe eleitor ali, embora protegesse Lutero, em verdade, nunca aderiu formalmente à reforma. Ele ficou, então, também católico. E ele tinha uma grande coleção de relíquias, né? Uma famosa coleção de relíquias, e que no dia de Todos os Santos, dia 1º de novembro, era exposta. Então, atraía grande número de peregrinos para virem lá, né? E entre as relíquias, havia relíquias autênticas, mas havia muitas relíquias falsificadas. Havia, por exemplo, um frasco com leite do seio da Virgem Maria, que teria amamentado Jesus. Havia uma lasca da cruz em que Cristo foi crucificado. E assim por diante. E outras relíquias, naturalmente, eram autênticas. Mas eram expostas para a veneração dos peregrinos, e atraía muitos peregrinos. Então, Lutero, no dia anterior, afixa as 95 teses lá, embora fossem redigidas até em latim. De qualquer modo, a população naquele tempo era praticamente toda ela analfabeta, mas algumas pessoas ali certamente estão lendo o que é isso aqui, e a conversa continuaria. O interessante, né, surpreendente para o próprio Lutero, é que essas teses, que eram previstas, segundo o rito acadêmico na época, com uma possibilidade de um debate acadêmico, né, se alguém quisesse se opor a essas teses, poderia haver um debate acadêmico público, né? Isso acontecia frequentemente na época. O debate acadêmico nunca ocorreu.
Mas em poucas semanas essas teses estavam difundidas por toda a Europa, sendo discutidas na Europa inteira, traduzidas em várias línguas, um fenômeno extraordinário. O que significa que essas teses, de algum modo, mexeram com coisas que estavam latentes e que não eram simplesmente de Lutero. Bom, 95 teses afixadas. Eu selecionei 3 das 95 teses para apresentar a vocês aqui. Então, a primeira delas, né, então, que é fundamental, de certo modo, que quando Jesus pregou, né, então, lá no começo da sua pregação, no Evangelho de São Marcos, né, Nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo pediu que arrependei-vos, né, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo, né. Nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse de penitência. Por que ele quis dizer toda a vida dos fiéis fosse de penitência? Porque com o abuso, isso reconhecido que houve naturalmente o abuso na época do comércio de indulgências, o abuso Lutero como monge, como sacerdote, ele no confessionário se defrontava com pessoas, né, que não faziam penitência ou a confissão autêntica, mas apresentavam a carta de indulgência que, segundo promessa de quem tinha vendido a carta de indulgência, ela liberava de todos os pecados, assim por diante. Então, Lutero quis enfatizar aí que não se trata da penitência simplesmente de algo de um momento, que pode haver, obviamente, mas não é isso, porque a vida deve ser uma vida penitencial. Então, essa é a primeira, e que, portanto, não é uma carta de indulgência que vai tornar desnecessária a penitência continuada da pessoa cristã. Na 37, vocês veem vai se tornando mais radical. Qualquer cristão tem participação em todos os bens de Cristo e da Igreja, por dádiva de Deus, mesmo sem carta de indulgência. Em teses, né, a gente costuma estudar exatamente bem qual a palavra que a gente vai colocar. Então, todas as palavras aí têm o seu peso, né? Qualquer cristão, quer dizer, indistintamente, todas as pessoas que são cristãs têm participação em todos os bens de Cristo e da Igreja, não apenas de alguns, e por dádiva de Deus. Então, é uma dádiva, aí vocês veem, então, a ênfase que vai ser, então, na posição de Lutero, que são a dádiva de Deus, mesmo sem carta de indulgência. Né? Então, dentro da doutrina, chamada doutrina da justificação, de Lutero, em torno da qual, felizmente, há entre mentes praticamente um consenso entre católicos e luteranos. Houve, em 1999, assinatura entre o Vaticano e a Federação Luterana Mundial de uma declaração conjunta acerca da doutrina da justificação, em que se diz que, nesse ponto, que lá na Reforma foi um ponto central da divisão, que nesse ponto nós estamos num consenso básico, e que as diferenças de formulação, de ênfase e assim por diante, são aceitáveis dentro do relacionamento entre as igrejas nos dias de hoje. Mas, em todo caso, naquele tempo, então, por dádiva de Deus, é a ênfase de que a salvação, o perdão, é dado gratuitamente por Deus e é recebido em fé. Né? Então, de lá veio aquilo que depois, na tradição protestante, se tornou somente pela graça, somente pela fé, e que causou também muitas controvérsias qual o sentido desse somente, mas isso também na declaração conjunta está elaborado e não é ponto de discórdia no dia de hoje. A tese 45. Quem vê um carente e o negligencia para gastar com indulgências, obtém para si não as indulgências do Papa, mas a ira de Deus. Então, vocês veem aqui uma tese contundente, né? Contundente. O que estava acontecendo realmente? É importante se dar conta. Havia, de fato, o comércio de indulgências, e que, particularmente, a Ordem Dominicana ela estava encarregada de fazer a arrecadação, e a necessidade financeira do Vaticano, Papa Leão X, na época, era para a construção da Basílica de São Pedro, a enorme
magnífica basílica que está lá hoje. O que se soube só posteriormente, na época do Lutero, só os pesquisadores brasileiros descobriram, em verdade, esse dinheiro já nem ia mais para o Vaticano, porque o Vaticano tinha recebido um vultoso empréstimo de um grande financista, Fugger, casa de Fugger, em Nuremberg, para a construção. E o que havia, em verdade, uma dívida do Vaticano para com esse financista, assim como também a coroa espanhola era financiada por esse mesmo financista Fugger nas suas colonizações aqui no Brasil, na América Latina. E o ouro que era extraído aqui, levado para Cortés, por exemplo, levado para do México, né, que Montezuma, que daí foi assassinado por Cortés friamente, assim por diante, que entregou as riquezas, o ouro que tinha, levado para a corte da Espanha, era transferido para Nuremberg, para o caso de Fugger, o maior financista da época na Europa. E o Vaticano tinha uma dívida com ele também, então, havendo as cartas de indulgência, em verdade, o dinheiro ia para pagar a dívida. Mas isso, na época, não sabia, Lutero não sabia, ele achava que esse dinheiro está indo direto para lá. Em todo caso, a afirmação dele, olha, em vez de comprar indulgências, já que vocês podem ganhar isso de graça, Deus quer dar como dádiva, não gastem indulgências, ajudem ao pobre. Né? E se derem para indulgências, deixando o pobre lá amigo, então não vão receber as indulgências do Papa, mas a ira de Deus. Então vocês veem a radicalidade das colocações. Por que isso causou um impacto tão grande, então? Bom, de um lado foi uma resposta ao anelo por espiritualidade pessoal. Lutero tinha uma angústia muito grande de como ter a salvação. Será que eu serei condenado por Deus? Afinal, eu sou uma pessoa pecadora. Deus não pode tolerar o pecado, então Deus é um Deus justo. Deus vai punir o pecado e, portanto, eu vou ser condenado. Essa era a angústia de Lutero. E que, obviamente, era a angústia de muita gente. Por isso, eu também buscar as indulgências, que daí, então, prometia de que, então, estava livre disso. Mas Lutero, então, lá em Romanos 1, 17, a carta do apóstolo de São Paulo, chega ao conhecimento, então, paulino, a interpretação, então, específica dele, mas de que o justo vive por fé, como está escrito lá. Então, ele descobre que a justiça de Deus, o começo do versículo diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho. E ele estava como professor de Bíblia, já tinha sido designado professor de Bíblia na Universidade de Wittenberg. E tinha que explicar esse versículo para os seus alunos. E ele angustiado porque ele mesmo estava atribulado daquela forma, né? A justiça de Deus vai me punir. Agora o versículo diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Mas Evangelho significa boa nova. Eles, como é que funciona isso aí? Agora Deus está me ameaçando não apenas com a lei, né? Porque a lei está aí para punir, né? Poder coercitivo, a justiça, né? Quer dizer, não pode deixar algo impune, né? E assim por diante. E agora, mas também pelo Evangelho, boa nova, então eu vou ser condenado, assim, não pode ser. Aí no fim do versículo, o justo vive por fé. E aí ele então chega à conclusão, não, mas a justiça de Deus é diferente dessa, não é uma justiça punitiva. A justiça de Deus é uma justiça que quer que nós sejamos justos através do perdão que ele gratuitamente vai conceder, e por fé nós podemos proceder. Então, isso foi libertador para ele. Lá no fim da vida, quando ele descreve essa descoberta, ele diz, olha, quando eu me dei conta disso, primeiro eu estava irado com Deus, e eu fiquei pensando, como é que eu vou explicar isso aí, quando eu tive, então, foi como se as portas do paraíso tivessem se aberto e eu podia entrar livremente por elas. E, então, obviamente, muitas outras pessoas naquele tempo, então, também sentiram isso como uma resposta à sua angústia pessoal. Mas atendia também uma demanda por uma reforma da igreja na cabeça e nos membros. Havia já tempo, no fim da Idade Média, movimentos assim por diante, que demandavam, reclamavam uma necessidade de uma reforma na igreja. E a expressão na cabeça e nos membros é uma expressão que vem desses movimentos, não é uma criação de Lutero. Quer dizer, circulava, olha, a igreja precisa ser reformada na cabeça e nos membros. Quer dizer, uma reforma total, uma reforma ampla.
E, então, todo esse conflito que se desenrolou, e assim por diante, essa posição de Lutero, então, puxa, por aqui dá para ter, então, uma reforma. E, então, respondeu a esse anseio generalizado eclesial também. Então, não só da espiritualidade, mas também da pertença eclesial. E, simultaneamente, atendiam veemente a anseio por justiça social. Que havia, então, assim como tinha o comércio de indulgências, também havia outras formas, muitas, de arrecadação, que iam ou para o imperador, mas ou iam também para o próprio Vaticano. Inclusive, dioceses, né, bispados, assim por diante, eram, na época, havia um pagamento para quem fosse, então, designado como bispo, e se tornava um senhor territorial, inclusive propriedade de terra que estava, então, associada às dioceses. E havia muito ressentimento, então, nas unidades alemãs, na época, do povo alemão, muito ressentimento, e já muita propaganda contra todos esses tributos, todo esse dinheiro que está saindo aqui, tem que ficar aqui, assim por diante. Então, isso serviu também nesse sentido. Então, por ali a gente vai entendendo como é que essa posição do Lutero teve, de repente, um impacto tão grande, até surpreendente para ele mesmo. Quer dizer, o que acontecia? Lutero, com isso, subtraiu ao sistema eclesiástico da época, primeiro, suporte financeiro. A igreja estava necessitando de dinheiro devido à grande dívida que tinha, e eu também não precisando muito de dinheiro, e agora vem um Lutero lá e diz, olha, não preciso comprar nada disso, vocês têm de graça. Então, isso afetou profundamente a capacidade arrecadadora, né, da igreja ali nos territórios alemães. Tirou, então, um suporte financeiro. Mas não só isso, tirou a legitimação divina. Então, Lutero começou a pregar, não, segundo a Bíblia, né, não precisa e tal, né? Antes a indulgência vinha porque vinha com a autoridade da igreja, a autoridade divina, em última análise. Né? E essa legitimação também, então, foi tirada. E por aí a gente vai entender por que na época também não foi possível, apesar de alguns intentos, assim, por algum tipo de reconciliação. E Lutero sempre foi confrontado, né, até na Dieta de Worms, depois simplesmente com a demanda de que ele se retratasse. E todos os intentos de Lutero tinha, então, também na Dieta de Worms, junto ao imperador Carlos V, dizer, não, mas em que eu estou errado, o que tal, né? Um outro teólogo católico, na época, sim, tentou dialogar com Lutero, mas, de modo geral, sempre confluía retrata ou não, tem que obedecer, tem que retratar. E Lutero não se retratou, mas a Igreja Católica, obviamente, também não podia, devido a todas essas implicações, considerar de uma forma mais séria as demandas e posições teológicas de Lutero. E a ruptura se tornou inevitável, embora Lutero tampouco a quisesse. Inclusive, na sua própria autocompreensão, Lutero nunca entendeu que ele estava numa nova igreja. Entendeu? Que ele era o pastor da Igreja de Cristo em Wittenberg, né? E a Igreja Católica Universal, né? Nunca a questão de ter depois uma igreja organizada, independente, uma denominação, isso é um desenvolvimento que foi se dando com o tempo, né? Mas não era o propósito, a intenção na época. Bom, alguma coisinha então, avançando um pouco mais, o que ele quis. Então, tem um escrito à nobreza cristã da nação alemã, acerca do melhoramento do estamento cristão. Esse é o título completo do escrito, também, em 1520, foi um ano de grandes escritos da Reforma, antes mencionei da liberdade cristã. Então, assim, na forma que foi impressa, sempre tinha também gravuras, as impressões na época, porque se o pessoal não podia ler, né, a maior parte da população não podia ler, pelo menos podia olhar as gravuras, né? Então, também as Bíblias, naquele tempo que surgiram, né, foram impressas também, eram ilustradas, assim, para também possibilitar visualmente, né? Então, aqui, uma figura de bom, por que ele escreveu aos nobres? Porque ele achou, olha, os nobres são os detentores do poder político hoje, né? Não
havia eleições democráticas, o povo votou, isso não havia naquela época, né? Nem se sonhava ainda com um sistema desse tipo. Então, quem os detentores políticos eram os nobres. Então, eles deveriam realizar as reformas. As reformas, então, o escrito tem uma série de considerações e sugestões, reformas políticas, sociais, econômicas, educacionais, né? Não vamos entrar nesses detalhes todos, mas em todas essas áreas, Lutero botou propostas, sugestões de reformas que deveriam ser realizadas. Mas lá no início ele diz, olha, para exortar que eles fizessem essas reformas, teria que primeiro combater as 3 muralhas com que os romanistas se circundaram e que tornavam impossível fazer reforma, segundo ele, né? E vamos ver se é verdade ou não. Então ele diz, olha, os romanistas disseram que o eclesiástico estaria acima do secular. Então ele diz, não, isso não é verdade, são atribuições diferentes, ambas sob a vontade de Deus. Quer dizer, ele não era assim de um Estado independente, não, mas são atribuições diferentes que tem a igreja no âmbito espiritual, usa a palavra, não tem o poder da espada, como em períodos da Idade Média, então, às vezes se considerava que o Papa teria também a espada, 2 espadas. Então, não, tem a palavra, os sacramentos, né, são os instrumentos que a igreja tem. Mas tem o estamento secular, né, que tem, então, a atribuição do ofício político. E as pessoas ali na época, então, as normas. Por isso, então, escreveram as normas. Bom, mas eles diziam que o eclesiástico estava acima do secular. Aí, então, se alguém argumentasse, puxa, mas na Escritura está diferente, se alguém fosse dizer, na Escritura não é isso que diz que o espiritual está acima do secular, né? Alguém argumentar isso. Aí teria o segundo muro, né? Quer dizer, ninguém cabe interpretar a Escritura senão o Papa. Então, não dá. E se alguém então disser, bom, então vamos recorrer a um concílio. Na época tinha o movimento conciliarista, assim por diante, que tentava, né, convocação de concílio, mas já tinha havido também o concílio de Latrão em 1515, né, que, de certo modo, frustrou expectativas que havia de que esse concílio pudesse efetuar reformas, ao contrário, solidificou, então, a primazia do Papa. Então, terceiro, se alguém quer recorrer ao concílio, aí inventa que ninguém pode convocar um concílio senão o Papa. Bom, então, tendo essas 3 muralhas, é impossível fazer qualquer reforma. Essa era a conclusão de Lutero. Porque tudo dependeria do Papa, mas o Papa ainda se colocando acima do poder secular ali, então também não daria. Mas se ele não quisesse aceitar isso, não, mas está acima, e a Escritura só o Papa pode interpretar, e só o Papa pode convocar um concílio. Então, não tem saída. Então, Lutero combate essas 3 muralhas e diz, não, o secular não está abaixo do espiritual. São atribuições diferentes, sob Deus, de formas diferentes, servir as pessoas, né, mas não tem uma sujeição do secular. E também, então, entra a questão, você já vê que também não é uma exclusividade do Papa interpretar a Escritura, né, não é, e até mesmo ele chega a advogar a possibilidade de que nobres pudessem convocar nobres cristãos. Ele fala a eles na consciência de que eles sejam cristãos, não ateus, que então nessa época não havia, né? Então, eles não, essas muralhas são muralhas de papel, elas não valem. E aí, então, exorta aos nobres que, enquanto pessoas batizadas, exerçam o seu sacerdócio real do povo de Deus no ofício político e façam aquelas reformas que são necessárias. Então, isso é algo, naturalmente, que aponta para a evolução futura da sociedade. Mas aí, então, tem um aspecto, então, ainda mais radicalizado, é que, fracassados alguns intentos de diálogo ou de tentativa de que Lutero se retratasse, ainda em 1520, antes daquela dieta de Worms que eu mencionei, que ele foi condenado pelo Império, aí o Papa Leão X enviou
enviou uma bula ameaçando a excomunhão de Lutero. E o que fez Lutero, ele, assim, fora das portas da cidade de Wittenberg, que não é uma cidade muito grande, logo hoje está dentro da cidade, ali ele convidou os estudantes da universidade, professores, ou quem quisesse, para irem lá, e fez uma fogueira e jogou a bula papal na fogueira. E não apenas a bula papal, mas o código canônico. Quer dizer, ele deu um gesto de demonstração. Esse código eclesiástico não é o código divino, ele não determina que não se aceita mais essa. Então, esse é o ponto maior que, em verdade, abriu o caminho da reforma, na medida em que houve, então, grupos, também forças políticas e seguranças que aderiram à reforma. Não aceitaram mais o direito que vinha do Vaticano. Não aceitaram mais, então, a autoridade suprema do Papa. Não confiaram mais na possibilidade de que o concílio, que fosse convocado pelo próprio Papa, pudesse. Então, ato de muito radical, obviamente, né? E causou um grande impacto. Bom, então o que aconteceu? No seu tempo de ação política, o âmbito secular foi libertado da tutela eclesiástica. Né? Para bem ou para mal, assim por diante, mas foi libertado da tutela eclesiástica. E agia em própria responsabilidade, então. Né? Que, segundo Lutero, deveria ser consoante com a vontade de Deus, assim por diante. Nunca um Estado que fosse contrário à Igreja na sua atribuição de pregação do Evangelho, administração dos sacramentos. Bom, e os agentes políticos foram chamados à sua responsabilidade pelo bem comum, e a responsabilidade enquanto cristãos batizados, né? E atribuiu, né, temos que passar a atribuição para os agentes políticos, eles deviam assegurar a paz, estabelecer a justiça e proteger a quem é fraco. Muitas vezes tem a imagem que Lutero como alguém que foi um defensor da ordem estabelecida. Sim, ele tinha um certo pavor de que o caos e algumas doses assim meio de percepção meio apocalíptica, né? A questão do avanço dos turcos, etc. Ele também tinha uma ojeriza, então o que pudesse ser o caos, e nesse contexto tem manifestações de Lutero também de manutenção da ordem, e também está lá no âmbito da questão da posição final contra os camponeses, né? E outros. Mas na definição própria, que vai se encontrar em muitos escritos, de qual é a atribuição de agentes políticos, sempre aparece a questão da paz, da justiça e da proteção a quem é mais fraco. Né? Faz interpretação, por exemplo, do Salmo 82, ou na contagem católica, Salmo 81, como sendo um espelho para os agentes políticos, e realça exatamente essas questões. Então, a ordem civil não é regulada por direito divino, mas por direito humano. E, portanto, é reformável. Aí, se não é por direito divino, pode ser reformado. Mas se é por direito divino, a gente só pode manter. Direito divino, quem é que quer reformar o direito divino? Ele tem que ser perfeito, o direito divino tem que ser imutável. Né? Então, só quando Lutero diz, não, direito divino não alcança a organização, aqui é uma organização social das pessoas, como é que a sociedade se organiza, assim por diante, nós podemos falar qual é a melhor forma, nós vamos trocar e mudar, e assim por diante, então ela se torna reformável. Por isso a reforma teve também um impacto muito grande na organização política da época. Bom, temos que chegar, o tempo vai avançando, ser mais rápido agora, relevância em nosso tempo, né? Naturalmente, a gente não pode simplesmente transportar as percepções de Lutero para dentro de uma realidade que, naturalmente, 500 anos depois, outra realidade, outro continente absolutamente diferente, simplesmente querer transportar diretamente. Tem que se perguntar que tipo de atualização se torna necessária. Então, eu destaco algumas possibilidades aqui, né?
Em si, Lutero lá tinha muita angústia com a sua culpa possível, condenação, assim, da qual foi libertado pela descoberta evangélica em Romanos. A gente poderia dizer isso até hoje não é tão generalizado. Não se exclui que pessoas sintam culpa por atos que tenham cometido, mas não é alguma coisa generalizada. Como também não é, digamos, o temor da morte, poderia dizer. Na Idade Média, mesmo na época de Lutero, a morte estava presente toda hora. A expectativa de vida era 30 anos, não mais, a expectativa média. Né? A grande mortalidade infantil, peste graçando, que também Wittenberg graçou em 1527. Né? Aliás, nessa ocasião, o príncipe eleitor para a proteção de Lutero ordenou que ele fosse para uma outra cidade onde não estava peste. E Lutero se recusou, disse, como pastor de almas, eu tenho que estar ao lado dos moribundos e das pessoas enlutadas. E permaneceu em Wittenberg, apesar da peste graçando, que dizimou grande percentagem da população de Wittenberg, mas ele não adoeceu. Mas então, era algo muito mais presente. Hoje, assim, não, todo mundo sabe que algum dia vai falecer, né? Mas a expectativa de vida passa 70 anos e a gente também nem morre tão visível, a gente morre tão numa UTI, no hospital e assim por diante, né? Quer dizer, é uma outra característica que tem até alguns aspectos não tão humanizados. Mas, então, mas hoje, quem sabe o sentido, bem mais generalizado, o sentido da vida. A minha vida faz sentido, para que eu vivo, né? O que eu vou fazer, como é que vai ser, o que vai acontecer comigo, se puder. Então, a pergunta do sentido da vida é muito mais profunda, mais generalizada. Ou então a luta pela sobrevivência, né? Havia muitos pobres na época de Lutero, obviamente, mas a distância, digamos, entre pobres e ricos, né, era muito, muito menor do que a distância de pobres e ricos nos dias de hoje. E que um punhado de pessoas praticamente detém metade dos recursos da humanidade inteira, né? Então, o aspecto da angústia pela como sobreviver num mundo tão competitivo, né, o risco do desemprego e assim por diante, é mais angustiante do que era naquele tempo, mesmo havendo muita pobreza. Então, a luta pela sobrevivência é outra pergunta angustiante hoje em dia. Como também o anelo por inclusão e justiça social, né? Nós queremos ser parte, não queremos ser excluídos, não queremos estar à margem, né? Queremos ter voz, né? Queremos, então, esses aspectos então, são extremamente relevantes no dia de hoje. Então, nós temos que relacionar nossa percepção teológica, assim por diante, com essas coisas. Então, eu diria que o acesso a Deus e a salvação por graça através da fé, pessoalmente, acredito que continua sendo muito válido, que procura um sentido de vida, né, qual a minha relação com Deus, assim por diante. Então, olha, a relação pode se estabelecer. Deus é um Deus misericordioso, aliás. Papa Francisco constantemente acentua, né, a misericórdia de Deus, e, portanto, a Igreja também tem que ser um instrumento de misericórdia, e não de exclusão de pessoas, assim por diante. Me sinto muito identificado como luterano, com todas essas ênfases que o Papa Francisco vai colocando. Então, o acesso a Deus, a salvação por graça através da fé, né, o que não anula o compromisso depois de uma vivência cristã e amor ao próximo, como já tinha exposto lá, né? A dignidade de cada ser humano enquanto imagem de Deus, né? Então, aquela percepção de Lutero também levou ele, por exemplo, a traduzir a Bíblia, queria que todo mundo tivesse acesso à Bíblia, pudesse ler, então ele defendeu uma educação universal e pública, meninos e meninas, algo revolucionário na época, né, porque todos, então, e que aí ninguém devia ser excluído, né? Então, uma dignidade de cada ser humano que é criado à imagem de Deus, né? Também o mundo como cenário para o exercício da santidade cristã. Então, na época, quando ele foi para o convento, né, ingressou no convento, era uma percepção assim de que, bom, o trabalho secular, corriqueiro, é um trabalho necessário para a subsistência das pessoas, da família, assim por diante, mas uma santidade superior era então obtida numa vida religiosa. E seria de um nível superior. Ele até apostou nisso, mas acabou, digamos assim, voltando para dentro do mundo com um espírito de dedicação monacal, mas realizado
dentro das situações do mundo. Ali, então, no cenário do exercício de uma santidade cristã. Poderíamos dizer, então, que os direitos humanos, né, que na época não havia esse conceito ainda, surgiu só depois com a modernidade, até fora das igrejas, para a nossa própria vergonha, digamos assim, que surgiu, então, do mundo secular. Mas, mesmo assim, nós podemos, teologicamente, dizer que nós podemos até radicalizar o conceito de direitos humanos como sendo direitos de Deus em cada ser humano, enquanto imagem de Deus. De modo que, se um ser humano é torturado, não é apenas aquele ser humano que está sendo torturado, é o próprio Deus que está sendo torturado naquele ser humano. Essa é a visão que nós podemos ter. E logo também, então, uma crítica contundente contra todos os sistemas de discriminação e de opressão. Tá? Ninguém pode ser excluído, qualquer cristão tem acesso a todos os bens de Cristo e da igreja. Lembra aquela tese? Quer dizer, não tem alguém que fique fora só. Aqui na história das Américas, né, no início lá, indígenas eram massacrados porque nem sequer eram considerados seres humanos. Né? Só depois teve que haver um decreto papal, né, declarando não, eles têm alma, né, os indígenas. Mesmo assim, continuaram sendo massacrados em muitos sentidos. Né? Mas, a partir dessas premissas teológicas, nós chegamos a uma crítica contundente contra todos os sistemas de discriminação e opressão. Uma palavra aqui, assim, então, rapidinha, de uma prédica de Lutero em 1526, né? Isso não é da mão escrita de Lutero, porque ele pregava diariamente, né? E como é que a gente tem acesso ali? Sempre havia estudantes que faziam anotações bem detalhadas, né, das suas prédicas, como faziam também nas refeições. Muitos estudantes moravam no convento, ex-convento agostiniano, então, onde Lutero morava, e participavam das refeições da família Lutero. Então, tem muitas conversações à mesa, né, porque mesmo piadas, questões jocosas, ou questões até um pouco problemáticas também, às vezes assim que numa conversa, né, a mesa ocorre, estudantes iam lá e tomavam nota. Tudo isso foi preservado e está compilado. Aqui, no caso, então, a pregação dele. O mundo está cheio de Deus. Em todas as travessas, diante de tua porta, encontras Cristo. Ouve, ó homem miserável, se queres servir a Deus, tu tens em tua casa, em tua criadagem, em teus filhos. Então, meio que na igreja central, na igreja da cidade de Wittenberg, havia muitas famílias nobres, uma burguesia ascendente, assim por diante, que tinham, então, também criados, né, nas casas. Então, tens em tua casa, em tua criadagem, em teus filhos. Ensina-os a temer e amar a Deus e confiar só nele, etc. Essa é a referência ao primeiro mandamento. Né? Consola os vizinhos aflitos e doentes, ajuda-os com os teus bens, tua sabedoria, teus conhecimentos. Não demitas logo de tua casa os teus empregados e tuas empregadas, se estiverem doentes. Com eles pões Cristo na rua. Não ouves Cristo dizer que aquilo que fizeste a um dos pequeninos, ele quer aceitá-lo como se o tenhas feito a ele. É uma referência a Mateus 25. Tá? Texto muito importante também na teologia da libertação, né? A gente pode encontrar sintonia aí. Né? Ouve o que eu te digo. Se me queres amar, se queres fazer-me um favor que me alegre, então ajuda os pobres com tudo quanto quererás que seja feito a ti, se estiveres tão necessitado como eles. Assim realmente me amas. Cuida para não me deixares de lado. Eu quero ficar bem perto de ti, em cada ser humano pobre que necessita de tua ajuda e teu ensino. Eu estou bem dentro dele. Uma frase assim, né, que a gente encontra uma sintonia muito grande com teólogos da libertação. Essa cruz de Lutero, rapidinho, ele criou um sinete próprio que é para ser o resumo de toda a sua teologia. Então, no centro está a cruz preta pelo sofrimento de Cristo, mas ela está no coração, para purificar o coração humano, e aí brotam, então, as pétalas da rosa branca, todas as boas obras, e assim por diante, e tem a perspectiva, então, do céu, no azul, e isso é uma promessa fiel e eterna, por isso, então, tem um anel dourado ainda, caracterizando isso. Então, uma forma como ele... E
Esse ano, um congrenagem, que é o Congresso Nacional de Juventude Evangélica da Igreja ISLB, no ano de 2016, em Timbó, Santa Catarina, fizeram uma rosa de Lutero viva, né? São alguns milhares de jovens que estão ali, então, trajando, então, camisetas ou roupas com diferentes cores, então, criaram, então, essa rosa viva nesse evento de jovens. Aqui eu coloquei, então, só para o começo dos 500 anos, né, no dia 31 de 10 de 16, naturalmente não 17, que ainda está à frente. Em Lund, na Suécia, houve a comemoração conjunta, católico-luterana. Papa Francisco se deslocou para lá, na antiga Catedral de Lund, que lá na Idade Média era uma catedral católica, mas como a Suécia inteira aderiu à reforma, né, uma catedral luterana, no dia de hoje. E nessa catedral, então, foi celebrado, e Papa Francisco está ladeado ao centro, ladeado pelo bispo luterano, bispo presidente da igreja evangélica luterana na Jordânia e na Terra Santa, reside em Jerusalém, Munique Yunnan, e então os dois co-oficiaram, então, assistidos pelo secretário-geral da Federação Luterana Mundial, a figura mais à direita é o chileno, pastor Martin Buhmann, secretário da Federação, e mais à esquerda, o cardeal Kurt Koch, que é o prefeito, o presidente da Congregação para a Promoção da Unidade dos Cristãos. Então, a celebração, a comemoração, né, da reforma, pela primeira vez, depois de 500 anos, é comemorada ecumenicamente e não em confrontação. Séculos anteriores sempre era uma confrontação de uns contra outros, pela primeira vez em espírito ecumênico. Em suma, Lutero viveu na encruzilhada do velho e do novo, Idade Média e Idade Moderna. Ele carrega por si as marcas do velho, mas dá impulsos libertadores em direção ao novo. O que será que dia 32 de outubro de 2017? Dessa vez não foi um erro de datilografia. Eu quis provocar um pouco o que vai acontecer no dia 32 de outubro. É que a comemoração dos 500 anos não pode ter uma finalidade em si mesma, mas deve ser compreendida como um evento de transição. Não termina no dia 31 de outubro próximo, mas deve seguir para um recomprometimento com a causa da reforma permanente da Igreja, da liberdade evangélica, da solidariedade social, da justiça, da paz e do cuidado da criação. Obrigado. Muitíssimo obrigada, pastor Altman. Esta noite, realmente, nós não podíamos deixar passar, né, esse momento dos 500 anos sem fazer também a nossa singela comemoração, muito singela, mas com esta comunhão, nesse espírito de unidade, de comunhão. Então, nós vamos ter agora só uns momentinhos, temos mais ou menos uns 10 minutos. Perdão por ter me excedido. Perdão por ter me excedido. Não tem nenhum problema, não tem nenhum problema. Com 10 minutos dá, porque tudo isso aqui daria para falar até o dia 32 de outubro, né? Mas dia 32 de outubro vai ser difícil, né, da gente se convocar. Então, quem quiser fazer alguma contribuição, alguma pergunta, algum comentário, fiquem à vontade, vou passar o microfone. Tá certo. Boa noite, meu nome é Matheus. Eu sou estudante aqui do Seminário Concórdia. E, primeiramente, muito obrigado ao professor Walter pela palestra. Muito interessante, bem sucinta, bem organizada, achei bem legal. E daí, em segundo lugar, queria dizer que, às vezes, até olhando esses eventos que acontecem com ecumênicos ali, com o Papa Francisco agora, né, a gente está tendo uma abertura um pouquinho maior para isso. E, às vezes, eu me sinto um pouco triste que a minha igreja, a IELB, no caso, né, o concílio do qual ela faz parte, geralmente acaba se omitindo desse tipo de evento, e às vezes até escreve algumas cartas, assim, explicando por que acabam ofendendo até de maneiras desnecessárias, assim, né? Mas o que eu achei mais interessante da palestra do senhor
Desculpa, eu acabei perdendo o raciocínio, tinha muita coisa na cabeça aqui. Assim, da questão da humanidade nos trabalhos de Lutero, né? Que a gente acaba se confundindo um pouco, se focando muito na justificação pela fé, e parece que a gente perde um pouco esse tato com as pessoas, sabe? Como alguns dizem, até que os luteranos gritam justificação pela fé, mas sussurram a santificação, né? E hoje a gente vê bastante artigos, trabalhos até na área de história, sociologia, filosofia, até administração que trabalham com o Lutero, e o padrão parece que surge de todos esses trabalhos sempre essa questão humana mesmo, né, de buscar, independente da área, você sempre ter um olhar para as pessoas, para aquilo que vai fazer bem para as pessoas, que não se limita somente à ética da filosofia, por exemplo, né? E não seria bem uma pergunta, seria uma meia pergunta, só se o senhor quiser falar alguma coisa sobre isso. Emendamos as perguntas? Ou quero responder uma a uma? Sim? Nós juntamos mais duas. Então, emendamos as perguntas para poder fazer um bloquinho? Doutor Alto, é uma alegria lhe ver novamente, fazia muitos anos que nós não nos encontrávamos. Sou Edson do CEBI, Centro de Estudos Bíblicos. O senhor centrou a sua colocação, a sua fala em Lutero. Quando que ocorre o aperfeiçoamento, o desdobramento do pensamento de Lutero para um luteranismo, uma teologia que chega até os nossos dias? Ele desenvolveu algo, ele pensou, ele refletiu algo, mas o que veio no posterior, e é onde eu queria saber onde é que é esse posterior, é que suplanta ele, muitas vezes, é muito maior do que, sendo muito maior do que Lutero. Em que momento e se existe uma identificação de grupo, quem é que fez este avanço do pensamento de Lutero? Então, obrigado. Em primeiro lugar, então, Mateus, me alegra muito as tuas colocações pelo ímpeto, curiosidade, coisa que revela. Tu estás sozinho ou vocês são colegas aí? Vocês são todos colegas. Eu fico muito contente e honrado com a presença de vocês. Eu acho que é um sinal bacana de que é possível nós estarmos mais juntos do que muitas vezes estamos, né, as duas igrejas luteranas, e que é muito necessário, naturalmente, eu diria, né? Quer dizer, se a gente fala que a divisão da igreja, né, é fruto do pecado humano, né, então toda a divisão, só existe a igreja de Jesus Cristo, aquela que nós confessamos no credo apostólico, no credo de ser constantinopolitano, ou atanasiano, que seja, é uma igreja de Jesus Cristo, né? No credo nós não temos denominações, né? Temos a igreja de Jesus Cristo. Então, a divisão no corpo de Cristo, obviamente, é fruto do pecado humano, né? E os esforços ecumênicos visam a procurar o entendimento no que for possível, a superação do que tenha nos dividido. Isso é muito mais válido ainda, digamos, para algumas igrejas luteranas, né? Mas também aí é fruto de uma história, né? E há, então, leituras, ou pelo menos ênfases diferentes, colocadas em nossa igreja, em determinados pontos, né? Mas é necessário esse ecumenismo intraluterano também é necessário, né? Quanto à questão da justificação, sim, eu até ao organizar o pensamento para hoje, eu perguntar quanto eu vou entrar na doutrina da justificação, porque ela de fato é central lá para Lutero. Só que a polêmica que se deu ao longo dos séculos, já logo na época de Lutero, daí com o Concílio de Trento, contra a Reforma, e aí entra um pouco na questão, já começou a ver que é um acirramento de tensões no âmbito
luterano foi surgindo uma ortodoxia protestante que codificou muito mais em doutrinas herméticas, o que para Lutero eram muito mais impulsos evangélicos, né? Dinâmicos, né? E uma ortodoxia mais rígida. A teologia católica pós-tridentina também, então, bastante rígida e formal e assim por diante, e se confrontando cada vez mais. Então, significa que essa história não tem um momento determinado. Acho que foi uma escalada. O próprio Lutero, em vida, ainda percebeu que, puxa, quando então padres aderiam à reforma, mas tinham tido pouca formação teológica, e as comunidades estavam meio desorganizadas, porque a estrutura eclesiástica agora estava desfeita. Na Alemanha, nenhum bispo católico aderiu à reforma. Na Suécia, todos os bispos católicos aderiram à reforma, né? Então, na Alemanha, mas muitos padres. Então, Lutero começou com um programa de visitação a comunidades, tentando organizar. Em determinado momento, com os conflitos políticos, assim, olha, tem que pedir até para os príncipes organizar a igreja, o que lá na origem, concepção teológica de Lutero, nem cabia, né? Mas por uma emergência, então seria necessário. E aí surgiram as igrejas territoriais, né? Posteriormente, depois da Guerra dos 30 Anos, com o princípio do cuius regio, eius religio, né? De acordo com a confissão do governante, todo o povo tinha que ter a mesma confissão. Então, tinha que ter o território luterano, o território católico. Todo mundo era católico, todo mundo era luterano. Quem não gostasse, que se transferisse para outro território, né? Isso foi o entendimento depois da Guerra dos 30 Anos. Mas dentro de um território, todos deveriam ser. E organizados, então, no caso das igrejas protestantes, pelos príncipes. Bem contrariamente à concepção teológica de Lutero. E uma ortodoxia muito forte, então, teológica, acirrada o combate teológico. Uma das coisas, então, que se tornou muito controvertida, que o lado luterano afirma a justificação somente pela graça, somente pela fé. Portanto, segundo os críticos, nega as boas obras. Né? Nega as boas obras. E se tu diz que nós gritamos a doutrina da justificação e só sussurramos a santificação, então os luteranos dão ocasião ao entendimento desse tipo. Mas não corresponde ao entendimento genuíno de Lutero, dos reformadores, né? Certamente conhece 1528 escritos, Sermão das Boas Obras, né? E Lutero disse, eu fui acusado de ser contra boas obras, mas eu quero as boas obras genuínas, não as falsas boas obras. Então, comprar indulgência, ele achava que já era uma falsa boa obra, mas dar uma esmola para o pobre era uma boa obra de fato, que devia ser feita. Então, Lutero queria afirmar boas obras que fossem da fé, mas muito no desdobramento, né, na briga, justificação somente pela fé. E a acusação, então, estou fazendo uma caricatura, mas a acusação do lado protestante é que os católicos não aceitam, né, que a salvação é por graça, mas é por obras. Né? Então, essa era a acusação que foi então, ao lado católico. Então, esse foram um acirramento de conflitos que, felizmente, num período, né, temos diálogo católico-luterano, né, onde a IALB não participa, mas, digamos, as igrejas da Federação Luterana Mundial, que tem a membresia no mundo inteiro, da esmagadora maioria das igrejas luteranas, né, entrou nesse diálogo. Tem 50 anos, então, nesses 500 anos de história, nós temos 450 anos de conflito até guerra. E temos 50 anos de tentativa de um diálogo. E aí nós podemos ser gratos pelo que foi possível conquistar em 50 anos, depois de uma história conflituada de 450 anos. Mas, em suma, não tem um momento definido, mas é um processo histórico, houve uma certa solidificação luterana, às vezes até perversão de alguns conceitos fundamentais de Lutero, né? E que devem ser revistos, assim. Então, retornar ao conceito querido para Lutero, de igreja, eclésia reformata sempre reformanda, igreja reformada sempre em reforma, que eu ouvi da boca do Papa Francisco
dita, né, na celebração dos 50 anos do Sínodo dos Bispos. Tive a oportunidade de estar no Vaticano representando o Conselho Mundial de Igrejas, naquele Sínodo dos Bispos, né? Então, esse é outro sinal assim, de uma maravilhosa aproximação que se torna possível. Significa que nós já superamos as nossas diferenças todas? Não. Ainda temos diferenças. Mas nós estamos encarando as diferenças hoje num espírito de amor recíproco, né, de busca de uma superação e de unidade, e de acordo com aquilo que o Espírito e a Escritura nos iluminarem nessa caminhada, né? E o CEBI é um exemplo ecumênico muito bonito.